Nós vamos falar nesse momento, bom dia igreja, paz do Senhor. Nós vamos falar nesse momento sobre o Titanic versus a Arca de Noé. Olha que imagem bonita o pessoal arrumou. O que foi o Titanic? O filme, eu acho que se perguntar quem já assistiu aqui, acho que todo mundo. Quem já assistiu o filme? Quase todo mundo. Pois é, o Titanic, vou começar falando dele, tá? O Titanic foi um grande navio de luxo. Espera um minutinho. Foi um grande navio de luxo, ele foi feito na Irlanda, a construção dele foi na Irlanda, por uma empresa, ou mais de uma empresa, altamente renomada. Ele foi um navio altamente inovador, o maior de sua época. Ele foi, assim, notícia de todos os jornais. O sonho de consumo de todo mundo era participar dessa primeira viagem, que seria justamente da Inglaterra para os Estados Unidos. A sua primeira viagem ia para Nova York no dia 15 de abril de 1912. Então, estavam ali pessoas importantes, uma expectativa muito grande. Ele levou 2 anos e meio para ser construído. Essa empresa não era uma qualquer. Não, quem construiu também não eram pessoas quaisquer, não eram engenheiros recém-formados. Não estou com isso querendo dizer desfazer de quem está recém-formado. Porém, precisou-se de pessoas com um currículo bem vasto já na engenharia naval. Então, engenheiros importantes e experientes, construtores, participaram do projeto. E, por fim, foi dado o projeto como pronto. E ele partiu para a sua grande viagem. Nessa viagem, muita gente ainda impressionado com a potência, com o tamanho do barco. Muita gente questionou a segurança. E saiu-se uma famosa frase de um dos marinheiros, que até hoje todo mundo ouve falar, que ele disse: esse barco, esse navio, nem Deus afunda. Por quê? Porque a tecnologia era perfeita, as pessoas envolvidas na sua construção eram as melhores, as empresas eram as melhores, os materiais eram os melhores. Então ele disse com toda a segurança, para passar a segurança para os passageiros: esse navio nem Deus afunda. Acontece que na sua viagem inaugural, o Titanic, ele ficou sobre as águas apenas 4 dias. Foi o tempo em que ele bateu no iceberg e afundou. Ele levou, estive pesquisando, ele levou cerca de 3 horas para afundar. Mas em 10 minutos ele chegou no fundo do mar. Tinha no Titanic 2.200 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes. Desse total, 1.500 morreram. Porque, como vocês sabem, houve tentativas de sobrevivência através dos botes, coisa e tal. Mas nessas 1.500, muitos corpos nunca nem foram encontrados. Em Gênesis capítulo 6, versículo 13, fala da construção de um barco também. E a gente vai ler agora. A construção desse barco não deu tempo de fazer teste nesse barco. A viagem inaugural já foi ou tudo ou nada. E a gente vai ver aqui, Gênesis capítulo 6, versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Olha que notícia. Deus vira para uma pessoa comum. Noé, interessante. Noé não era engenheiro, não era construtor, não tinha experiência em engenharia naval, nada disso. Nem pescador ele era. Deus vira para ele, dá uma notícia dessa e manda ele fazer um barco. Faze para ti uma arca de madeira, de gofé,
Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás. De 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Um côvado é o tamanho da ponta do dedo até o cotovelo. Então, se calculando o tamanho por côvado, essa era uma medida usada no Antigo Testamento. Não tinha fita métrica, não tinha os recursos que a gente tem hoje. Então, se media muita coisa por côvado. Então, se tratando dessa medida, a arca tinha cerca de 135 metros de comprimento, por 23 metros de largura e por 14 metros de altura. O Titanic era quase o dobro. Interessante que, claro, para a sua época, ele foi o maior do mundo. Ele foi uma construção inovadora. Mas para a época de Noé, um barco feito por um lavrador, que era isso que ele era. Pense o tamanho e pense, vamos dizer assim, o impacto que isso gerou na época. O Titanic, ele tinha 269 metros de comprimento, por 28 metros de largura e 53 metros de altura. Veja que o tamanho equivale a cerca, esse tamanho aqui equivale a cerca de 3 campos de futebol. Então, estrondoso. Porém, a arca, que era quase a metade, não era também um barco qualquer. Nós vimos que Deus aí começou a falar. Disse a ele, é como mandasse um manual. Ainda ontem dei algo ao meu neto. O avô disse, eu não vou acertar montar. Eu digo, eu muito menos. Aí ele, mas eu quero isso. Aí a gente tentando convencer. A gente não vai acertar montar. Só seu pai quando chegar. Aí ele, aqui o manual. O menino de 4 anos já sabe, aqui o manual. Porque mostrava resultado. Com o manual, conseguimos montar. Então Deus deu o manual a Noé. Olha, desta maneira a farás. De 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura, de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, olha para isso. Diga comigo, Deus é detalhista. Uma janela, e de um côvado a acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro. Um barco de 3 andares, pense. Porque eis que, aí agora ele vem com uma notícia. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Olha que notícia uma pessoa comum recebeu. Deus disse, a Bíblia diz que o pecado estava demais. Deus aqui não quis sair corrigindo, porque a gente peca, Deus corrige. Deus dá chance, Deus alerta, Deus usa pessoas, Deus usa a palavra, Deus usa louvores. Ele toca a gente está sempre se corrigindo, sim ou não? Mas nessa época aqui, Deus disse, eu não quero corrigir mais ninguém. Não sei quantas vezes já tinha tentado. Ele disse, agora eu vou acabar com tudo. Noé, faz um barco. Assim, 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 Noé, porque eis que eu vou mandar uma chuva, Noé, e eu vou acabar com tudo. Tudo que vive vai expirar. Tudo que vive na terra vai morrer. Ó que notícia. Aí ele diz, mais contigo, 18, olha, estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Diga comigo, glória a Deus. Quando uma pessoa é abençoada, quem encosta nela tende a ser abençoado também. Porque você vê ali, Noé, meu negócio é contigo, mas entra na arca, tu, tua
mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos, ou seja, até nora. Quem é solteiro aí? Né? Solteiro. Amanhã temos culto de solteiros. Cadê os solteiros? Amanhã, viu? Pois. Então, quando a pessoa encosta numa família abençoada, encosta em alguém que é abençoado, tende a ser abençoado também. Sim ou não, gente? Ele disse, entra com as mulheres de teus filhos. Cadê? Volta aí para o 18, o final. E as mulheres de teus filhos, ou seja, as noras iam ser poupadas também. Ele disse, vai morrer todo mundo, vou acabar com tudo, tudo que respira na terra, vou acabar, Noé. Para mim já deu, chega. Mas contigo, tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos, ou seja, as noras, podia dizer assim, não, as noras não é seu sangue, Noé, deixa elas fora. Mas como é bom você andar com quem é abençoado. Diga isso a quem está junto de você. Vale a pena andar com quem é abençoado. Aí a gente vê que o que foi que aconteceu. No versículo 19. E de toda a carne que vive, e de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Olha que história, olha que coisa. É até difícil de imaginar, mas olha o que aconteceu. Aí, ele chegou e disse, estamos no 20. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti para os conservar em vida. Interessante isso também. Prepara a arca, Noé. Faz o barco. O tamanho é assim, assim. O material é tal. Tu vai betumar depois. A janela é para ser tamanho tal. No lado tal. A porta é para ser assim. Aí depois ele disse, 2 animais de cada espécie virão a ti. Noé não precisou sair laçando zebra, botando alçapão, ou é assalpão? Alçapão. Pronto, não precisou botar para pegar passarinho nenhum. Interessante, o papel dele foi fazer a arca. E Deus disse, 2 animais de cada espécie virão a ti. Já pensou para ele pegar leão? Como é que eu vou trazer leão aqui? Se fosse hoje, dava aquela injeção que faz dormir, né? Mas ele disse, prepara tudo, porque 2 animais de cada espécie virão a ti para os conservar em vida. Depois de tudo pronto, quem ia mandar os animais era... Depois que você faz tudo o que Deus quer que você faça, Ele agora pode mandar a bênção. Primeiro a gente faz o que tem de fazer. O que precisa ser feito. Depois Ele vem com a parte dele. A arca estava pronta, mas estava vazia. Aí Ele disse, 2 animais de cada espécie virão a ti. E assim aconteceu. Olha, o que eu quero chamar a sua atenção até aí? Olha, a importância de obedecer. Um homem desse, para fazer um projeto desse, não foi uma semana, não foi um ano construindo. Imagine tudo que Noé ouviu para construir uma arca lá em Israel, que quase não chove. Imagine o que ele ouviu. Eu penso que o povo disse, esse velho tá, ó, gagá. Velho doido. Teve gente para dar risada. Teve gente para dizer, rapaz, não ando com esse velho não, porque ele é doido. Fazer um barco no meio do deserto. Mas ele tinha guardado ali o que Deus falou com ele. Quando Deus falar com você, guarde. E não espere muita gente entender, não.
Porque se você esperar as pessoas entenderem, você vai largar o seu projeto. Tem hora que o que Deus fala com a gente, ninguém entende. Ninguém tem capacidade de entender. Nem precisa ter. Porque tem coisa que é de Deus com você. Tem coisa que é de Deus conosco. Não pecar é para todo mundo. Mas tem coisa que é de Deus comigo. Tem coisa que é de Deus com você. Amém, gente? E nem todo mundo está pronto para entender. Nem todo mundo está pronto para respeitar. Mas avance, porque depois que você apronta o que precisa ser aprontado, aí agora a bênção vai chegar. A arca estava prontinha, do jeito que Deus disse. Aí agora, 2 animais de cada espécie virão a ti. E aconteceu que, no versículo 20, e leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento, a ti, a tua família, claro, e a eles. Aí, um bicho come uma coisa, outro come outra. Ele, às vezes, numa família, um diz, eu não tomo leite. Outro, eu não como verdura. Outro diz, não, carne não. Só ovo. Proteína só ovo, não é assim? Numa família, cada um come uma coisa. E Deus disse, leva mantimento para tu e para todo mundo. Ele estava com a missão de alimentar. Então, os animais, enquanto estiveram na arca, comeram. Se alimentaram, tomaram água. Viveram. E Deus preveniu isso a ele. Pensa o trabalho que um homem desse teve. Noé não era um qualquer, né? Acho que se fosse hoje a gente dizia, rapaz, Noé é o cara, viu? Não é, gente? Sim ou não? Aí, o que aconteceu? E te será para mantimento a ti e a eles. Nós vimos aqui, deixa eu ver aqui, vamos, 23. Assim fez Noé, conforme tudo, diga comigo, tudo, o que Deus lhe ordenou. Assim o fez. Depois disse o Senhor, assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Vamos? Depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca. Diga comigo, a arca de Deus não é para mim somente. É para mim e a minha família. Deus disse, entra na arca tu e toda a tua casa. Amém? Bora fulano, vamos. No meio deve ter dito um deve ter dito assim, oxe, meu pai pirou. A gente vai morar aqui dentro desse barco agora. Ele, bora. Quando minha mãe se converteu, a gente olhava para ela, recente na vigília de mulheres, a gente fez a consagração das fronhas. Quando a gente via minha mãe pegar as fronhas, ela não pegava escondido não, pegava na frente da gente, dobrava, botava num saquinho, a gente olhava uma para outra e dizia, mãinha pirou. A gente, ria na cara dela. Era assim. Quando ela conheceu a igreja, o evangelho renovado, como essa igreja aqui, que a gente tudo tinha sido daquela igreja tradicional, que não fala em demônio, que não pode fazer barulho, que fica cultua assim, né? Que não pode, mulher não pode vestir calça, veste para trabalhar, para a escola, mas na igreja tem que ser de saia. A gente tinha sido criado assim. Aí mãe conheceu o evangelho avivado. Na primeira briga que ela teve com o painho, ela virou para ele e fez, para trás, Satanás. Pense a confusão que isso deu numa casa. Painho fez, a mãe de vocês está me chamando de Satanás. Aí a gente, chamou ou não chamou, gente? Indiretamente chamou, né? Quer dizer, ela não, tadinha, nem a gente hoje faz. Eu mesmo dou as costas, sangue de Jesus tem poder, está amarrado o diabo. A pessoa não precisa ver, mas ela cheia de, achando que era assim. Aí a primeira zanga, para trás, Satanás. Prestou não, viu?
Prestou não, foi uma confusão lá em casa. Então, assim, eu falei isso para dizer que muitas vezes a gente precisa ter habilidade para lidar com as coisas de Deus. Tudo que é novo, né? Então, Noé estava lidando com algo novo. Bora, gente. Aí eu acho que os filhos, oxe, olha o papaiinho. Mas a gente já fez, a gente ajudou a pegar madeira, a gente passou betume, então bora todo mundo. E aí o que aconteceu? No versículo 24, diz que dessa forma entrou todo mundo para o barco. Interessante, eu quero ler com você agora o que aconteceu depois disso. Esse barco feito por um lavrador, sem experiência nenhuma, só por ouvir o manual de Deus. O Titanic afundou com 4 dias. A arca de Noé, feita por um lavrador, sem experiência nenhuma, o que aconteceu? Ele ficou sobre as águas por 40 dias. Aliás, mais, 40 dias de chuva. Foram 40 dias de chuva, mas depois a chuva para secar levou ainda 150 dias para secar tudo. Vamos ver? Isso está em Gênesis capítulo 7, versículo 15. Aí eu penso, sabe o quê? Eu penso que o marinheiro disse, só Deus para... Não, é o contrário. Nem Deus afunda esse barco. Eu acho que Noé olhava e dizia, só Deus para segurar esse barco. Era o contrário. Enquanto o outro dizia, nem Deus afunda. Noé, eu acho que olhava e dizia, só Deus para segurar esse barco em cima dessas águas. E toda vez que a gente diz só Deus, ele diz, tá certo, chá comigo. A gente diz assim, né? Chá comigo. Aí Deus, eu acho que dizia assim, fica tranquilo, Noé, deixa comigo. Eu não mandei? A Bíblia diz, não te mandei eu? Em Gênesis, não, Josué, capítulo 1, é tão bonito ali. Quando Josué estava todo temeroso a respeito de uma situação, Deus vira para ele e diz, não te mandei eu? Ele está dizendo, o que te mandou não foi um qualquer, não foi eu que te mandei. Amém, gente? Amém, aliança? Então, quando Deus manda, Ele garante. Não te mandei eu? Aí, Gênesis capítulo 7, versículo 15. Olha o que aconteceu. Deixa eu pegar aqui. Gênesis capítulo 7, versículo 15. Vamos lá. E de toda a carne que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou dentro. Todo mundo foi passando, chegou uma certa hora, quem fechou a porta? O Senhor fechou. Noé não precisou olhar assim, deixa eu ver se vem mais bicho. Ajuda aqui, gente. A porta devia ser pesada, né? Ajuda aqui, bora fechar. Não. Quando entrou quem Deus queria que entrasse, a Bíblia diz que o próprio Deus fechou a porta. A porta que Ele fecha, ninguém abre. Quando eu prego isso, eu posso ver o desespero das pessoas quando a água começou. Quando a chuva foi aumentando. Quando a chuva foi subindo. Eu acho que teve gente que bateu aqui. Noé! Não vou bater não para não quebrar, né? Eu acho que teve gente que disse, Noé! Abre! Abre, Noé! Alguém chutou, Noé! Ele não está escutando, mais alto, grita, gente, Noé! Pá, 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 abre! E a água subindo, subindo, subindo. Alguém pode ter feito isso já em cima de uma árvore. Porque a Bíblia diz que a água subiu tanto
que cobriu todos os montes. Quem correu lá para cima, não adiantou. Deus tinha dito que tudo ia expirar, tudo ia acabar, tudo ia morrer. Só ia viver quem estivesse dentro da arca. Diga comigo, Deus tem uma arca para mim. Diga a quem está junto de você, não saia da arca. Se você sair, você sobra. Então, voltando para o que eu disse, você andar com as pessoas certas é uma questão de sobrevivência. Sobrevivência espiritual, porque tem gente que se você andar com ela, ela te mata espiritualmente. Sim ou não? Ela vai te falar coisas, ela vai te levar para coisas que você, quando vê, você vai morrer espiritualmente. Não ande com quem te mata espiritualmente. Mas tem gente que também leva a pessoa a morrer até o físico. As emoções. E os que entraram na arca eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor o fechou por dentro. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. E cresceram as águas. E levantaram a arca. A água foi subindo, subindo. E ela se levantou. Porque ela foi feita na terra seca. Mas a chuva subiu, a água foi subindo e levantou a arca. E ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra. E a arca andava sobre a face das águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E debaixo de todo o céu foram cobertos 15 côvados acima prevaleceram as águas. E os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, de todo homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, diga comigo, morreu. Olha, eu vou dizer, as pessoas brincam com Deus. Deus é amor, mas Deus sabe ser duro, viu? Quando Deus resolve responder. E isso aqui foi duríssimo, o que aconteceu na terra. Interessante que a gente que viaja para Israel, tem registros já, a ciência já provou que tem coisas de mar em lugar lá onde não tem mar. Eles encontram fósseis, eles encontram características de mar em região seca, onde nunca existiu mar. Que leva os arqueólogos e cientistas a concluírem, um dia isso aqui foi mar. Um dia isso aqui foi água. A ciência hoje prova lá a existência do dilúvio. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra. Desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus. E foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Aí a gente encerra a leitura. Aí eu pergunto a você, quem sobreviveu? Quem teve a visão de Deus. Quem teve a visão de Deus para entender e obedecer, fazer um barco. Quem teve a visão de Deus para entender a necessidade de entrar no barco. Quem o próprio Deus mandou, os animais. Todo o resto não viveu. Então, é questão de sobrevivência espiritual. Você andar com quem vai lhe alimentar espiritualmente. É questão de sobrevivência espiritual. Você andar com quem vai te botar para frente.
com quem vai te falar de fé, de santidade, de vitória. Não ande com quem fica falando do outro. Não ande, vai lhe matar espiritualmente. E hoje tem assunto, tem ou não tem? Tem assunto. Porque a gente sabe, infelizmente é pastor que cai, é tanta coisa que acontece. Mas não, esse assunto não vai te alimentar. É para você olhar e ó, sacode a poeira e vai. Porque senão morre ele, morre você também. Entendeu? Diz a quem está junto de você, entendeu? Diga, ande com quem vai alimentar o seu espírito. Ande com quem vai te encher de Deus. Diga, é questão de sobrevivência espiritual. Aí a gente vê outra coisa, não perca o barco de Deus. Porque muito barco na nossa vida já foi um Titanic. Lindo por fora, lindo, maravilhoso, mas afundou. Afunda. Mas o barco de Deus não afunda. Já navegamos muitos Titanics, impressionantes, mas no fim deixaram para nós angústia, vazio, dor, vergonha. Noé enfrentou coisas no percurso da construção do barco. Ele cansou, ele enfrentou zombaria, ele enfrentou reprovação. Enfrente o que tiver de enfrentar. Mas avance no projeto de Deus na sua vida. E eu anotei algumas lições aqui para compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, na construção da arca de Deus na minha vida, muitos vão ficar para trás. Você vai dizer que colegas maravilhosos de escola estão hoje com você? Alguns parecia, a gente passava um ano, a gente pensava que aquela colega ia ser para a vida toda. Não era assim, gente? Era assim ou não era? Era. Hoje a gente não sabe nem para que lado está. É assim a vida. Mas na verdade, na construção do barco de Deus na nossa vida, muitos vão ficar para trás. E lições que a gente tira. Em primeiro lugar, os animais ouviram o que os homens não quiseram ouvir. Então, muitas vezes, se a gente for medir, dizer, não, mas quem falou foi fulano. Não é dessa forma que funciona. Diga comigo, quem vai ouvir a voz de Deus, não é quem tem mais estudo, não é quem tem mais dinheiro, não é quem tem mais saúde, não é quem é melhor do que eu. Nunca se sabe, diga comigo, nunca se sabe quem é que vai ouvir de Deus. Agora levante sua mão e diga, só sei que eu estou aqui. Levante as mãos e diga, eu estou aqui para ouvir a voz de Deus. Lições que, amém, amém, glória a Deus. Lições que nós tiramos em alguns momentos da vida. Para Deus estar com você, você vai precisar estar pronto para enfrentar críticas. Se em segundo lugar, em muitos momentos você vai estar só, porque pessoas vão ficar para trás. 3, você nunca sabe tudo. Mas quando você diz sim, Deus te capacita. Se tinha uma coisa que Noé não sabia fazer, era uma arca. Ele disse sim, Deus capacitou. 4, mesmo estando com Deus, você enfrenta dificuldades. Porque dentro de uma arca dessa, para gerenciar um bicho com outro, para dar comida, para limpar cocô, dar água, um zoológico já é puxado, né? Mas tem toda a estrutura, tem funcionários preparados para isso. Pense Noé e a família gerenciando isso. Sem poder sair da arca para buscar mais nada. Então, mesmo estando com Deus, nós enfrentamos dificuldades. E, quinto lugar, depois de fazer tudo, você ainda precisa esperar, muitas vezes, uma tempestade passar. Já obedeci, estou na presença, me batizei.
Larguei o pecado, pá. E por que eu estou passando isso? Você está nos 150 dias esperando a água baixar. Acontece com todo mundo. Mesmo estando com Deus, tem que esperar a tempestade passar. Mas eu só sei de uma coisa, que uma vez com Deus, a tempestade passa. Um dia vai passar. Isso eu sei. Isso eu sei. Agora, quantos dias vai ser você? Não sei. Você também não sabe. Mas Deus sabe, porque a Bíblia diz que os nossos dias estão contados nas mãos dele. Então você não é um cão sem dono. Que ele botou tu na terra para viver à toa aí, não. Amém, gente? Então diga comigo, eu vou esperar a tempestade passar. Mas com Deus eu vou ficar. Fique de pé. Diga, o barco da minha vida. Vamos todos. O barco da minha vida não é um Titanic. O barco da minha vida é feito com o manual de Deus. E esse não vai afundar. Diga, todo Titanic pode dar ruim, pode dar errado. Mas o barco da minha vida não vai dar errado. Diga, porque eu entrei nele com Deus. Diga, eu e a minha casa. Diga, eu coloco tudo que eu tenho. A minha família, a minha descendência, tudo. Agora, dentro da arca de Deus. Diga, todo mal não vai prevalecer. Não vai prevalecer.